Meus queridos, vamos dar sequência à nossa aula. Hoje falaremos de forma bem breve sobre as grandes civilizações antigas e hoje será África e América. Esse conteúdo da apostila está localizado das páginas 10 a 13. Bem, desde o início das nossas aulas sobre antigas civilizações, nós estamos fazendo como que um apanhado geral de como surgiu essas civilizações, qual a importância delas, qual o seu legado ou qual a herança que ela deixou para o Ocidente e para nós na chamada pós-modernidade. E aí começamos com o Egito Antigo, citamos algumas nações que não existem mais, como a Babilônia, né? Os fenícios, mas focamos principalmente no Egito, porque aquela época era a civilização mais poderosa, mais desenvolvida e que teve, em relação às outras, a maior importância na história e na construção da própria história do Oriente Antigo e depois o Oriente Próximo, o Oriente Médio, como os europeus denominam. A gente já citou algumas vezes, é sempre bom relembrar para que a gente esteja situado, países europeus ricos como Portugal e Espanha, a gente já mencionou que em outras aulas, que eles saíram ao mundo para fazer novas descobertas, descobrir novos mundos, explorar, enriquecer e também achar não somente mão de obra, polos produtores dos seus mais variados produtos, mas também para abrir, né, novos mercados ou mercados consumidores, não é verdade? E aí então Portugal veio para cá, América do Sul, a Espanha veio para a América Latina, depois foram lá para o lado do continente africano, não só a África em si, a África enquanto país, mas o continente africano em si, a Ásia, e aí começaram então essa história de exploração. Então, a África, ela é semelhante ao Egito, né? Grande parte dos povos do continente africano, eles se estabeleceram também às margens dos rios, né? Só a gente lembrar do Egito, que eles usavam aquele sistema de irrigação, eles drenavam os pântanos e ao drenar os pântanos, eles faziam depois, eles preparavam a terra para a agricultura de subsistência, e com a irrigação eles faziam canais que ligavam as águas, principalmente do rio Nilo, até as suas terras, e aí ia irrigar, fertilizar e fazer com que aquilo que eles plantassem pudesse ter uma boa colheita. Os africanos, como dizem na página de número 10, eles tiveram essa mesma ideia, porque eles se fixaram, se concentraram à margem dos rios, porque ali justamente a terra era mais fértil, como diz aí. Mais fértil por quê? Porque havia essa abundância de águas, né? Então a gente sabe que a água, ela também é sinônimo de vida, e uma terra bem irrigada, bem abastecida por água, ela tem sempre maiores possibilidades, né, de produzir muito mais do que outras terras que não têm ou têm uma certa dificuldade de ser irrigada pela água. Então, nesse caso, a visão que os egípcios antigos tiveram, os povos do continente africano também tiveram. Se fixaram ali porque era muito mais fácil, era menos custoso, né? Não custoso financeiramente, que naquela época não havia, mas no trabalho em si, para utilizar do mesmo expediente ou da mesma maneira que os egípcios utilizavam, desviar as águas para irrigar aqueles terrenos. Semelhantemente também aos egípcios, né, como diz aqui também, além da agricultura ter sido facilitada, eles praticavam o quê? O pastoreio. O que é o pastoreio? A arte de pastorear. É cuidar de animais. Principalmente cabras, ovelhas, né? E eles pastoreavam, eles cuidavam, eles preparavam, e aí no momento certo eles iam abatendo, iam se alimentando, e eu também suprindo a sua necessidade. E como a gente ainda vê hoje, em pleno século XXI, desde aquela época, os africanos, ou os povos do continente africano,
eles começaram bem a sua vida em aldeias, né? Quando a gente se refere a aldeia, a gente pensa logo que aldeia só se refere a índio. É uma ideia errada que nós temos. Mas a aldeia, eu diria que é uma organização a mais primitiva, uma das, né, das mais primitivas, né, que a história ela remonta. Então eles começaram a habitar, né, em aldeias, e aí depois com o desenvolvimento do próprio ser humano, depois da chegada da tecnologia, contato com outras formas de habitação, então eles também, como o restante do mundo, eles foram mudando. E uma questão interessante que a apostila levanta já na página de número 11 é que os povos da antiguidade tinham escravos brancos que eram produtos das guerras nas quais os povos vencidos geralmente eram escravizados pelos vencedores. Então, entre os povos africanos também existia escravidão. A gente ouve muito essa ideia que os negros, né, o povo, né, geralmente do continente africano, eles sempre foram explorados e escravizados. É claro que foram, sem dúvida alguma. Seria até um absurdo dizer que não. Porém, os povos africanos também escravizavam os povos brancos. Como diz aqui, porque que era um escravo? O escravo era aquele que pertencia a uma determinada nação, e aí se aquela nação perdia a guerra e ele não morria na guerra, ele era levado como escravo pela nação que venceu a sua, e aí ele ia trabalhar a vida toda. Ou se aquela nação vencedora daquela guerra ela quisesse vender, quisesse negociar. Então a escravidão que houve independia ou não tinha relação com a cor da pele, né? É claro que há o preconceito, há o racismo em função da cor da pele, mas historicamente nós não podemos resumir isso. Se nós resumirmos essa questão apenas da cor da pele, nós estamos errando, porque assim, homens brancos escravizaram homens negros. Homens brancos escravizaram homens brancos. Homens negros escravizaram homens brancos e homens negros escravizaram homens negros. Então a escravidão não é um fenômeno apenas de cor, ou seja, o branco em relação ao negro. É muito mais o branco em relação ao negro, a gente vê. E hoje o preconceito é, geralmente, né, não de todos, que a gente não pode analisar nunca e nada, do branco em relação ao negro, da cor de pele. Mas se a gente estudar história, se a gente for honesto nesse estudo, a gente vai ver que nem sempre foi assim. Geralmente a gente ouve muito esse discurso e a gente passa a acreditar nessa chamada narrativa, nessa história que sempre houve e sempre o negro foi o coitado, sempre o negro foi escravizado. Não é bem assim. Houve. Hoje em dia é forte, ainda é no Brasil, então nem se fala nos Estados Unidos, então como a gente tem visto nos últimos 15 dias, né? O George Floyd, que foi morto por policial branco lá no estado de Minnesota, está aí. Não há como tapar o sol com a peneira. Porém, há uma vírgula nisso tudo. Não é um ponto final. Há uma vírgula, porque a história, ela prossegue, ela continua. E a grande pergunta a se fazer é: por que o continente africano é tão atrasado? Por que ele é tão miserável? Por que ele é tão destituído de riquezas? Será que realmente não há riquezas lá? Bem, logo de início essa ideia cai por terra, porque se não houvesse tanta riqueza lá, os europeus, principalmente Portugal, Espanha, França, Inglaterra, não iriam ao longo da história da humanidade se dispor a ir tão longe, né, atravessar os mares e buscar riquezas e explorar. Há riquezas, sempre houve riquezas. A grande questão é que o próprio ato de explorar o continente africano fez com que aquele continente fosse explorado de uma forma tão grande que até hoje se sente esse reflexo. E sem falar que a geografia do continente africano ajuda também a entender um pouco isso. Por exemplo, a África sempre enfrentou dificuldade devido ao seu desenvolvimento, primeiro, por causa das suas limitações climáticas, né, por causa das suas limitações geográficas. Por exemplo, o solo do continente africano não é fértil.
A gente não ouve falar da agricultura do continente africano. Por quê? Porque o solo ele não é fértil, as condições climáticas não ajudam. A gente sabe que cada cultura, né, cada planta, cada vegetação, cada produto que se planta em um solo, o clima é um fator fundamental. Ele é um aliado. Senão, não há como produzir. Por exemplo, a uva, ela é sempre dada em climas extremamente frios. Por isso que aqui no Brasil, né, as vinhas, né, que é a árvore que dá a uva, onde sai o vinho, o azeite e outros produtos, é plantada e cultivada onde? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Por quê? Porque a região no sul é a região mais fria. Então não há como cultivar uvas no continente africano, porque a temperatura é intensa, o solo não é fértil. Então, o que justifica essa miséria ou essas mazelas sociais financeiras na África? Primeiro, a exploração, Espanha, Portugal, Inglaterra, França. Depois, limitação climática e também limitação geográfica. Um solo que não é fértil, é totalmente ao contrário do Brasil, que tem um solo muito fértil. E aí, então, no caso, os europeus, em primeiro lugar, foram e ainda são os grandes responsáveis pela miséria na África. E aí depois vai se aliar a limitação geográfica, a limitação climática. A gente vê o continente africano praticamente como uma grande savana. Não é somente isso. Porém, essas três condições, exploração exagerada, limitação climática e limitação geográfica, fizeram e ainda fazem com que o continente africano seja tão miserável. Mas a gente tem que entender que o continente africano é o berço da civilização humana. Estudando a história, nós chegamos aí a esse entendimento. Bem, a segunda nação a destacar, povo, é o povo americano, ou o continente americano. Fazendo um pouco do uso da geografia, embora a gente esteja em aula de história, existem três Américas, né? A do Sul, a do Norte e a Central. Isso é uma divisão geográfica. A do Sul, onde nós ficamos, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. A do Norte, Estados Unidos e Canadá. E a Central, onde concentra aqueles países próximos ali ao Caribe, como Panamá, Guiana Francesa, Suriname, e por aí vai. Isso é uma questão geográfica. Agora, em uma questão de origem da língua, todos nós somos classificados como América Latina. Por que latina? Porque a nossa língua é uma das línguas que derivou do idioma latim. Por isso que somos geograficamente América do Sul e, em relação à origem do idioma, América Latina. Bem, olhando um pouco para o continente americano, ou para os americanos, o primeiro destaque é que eles sempre possuíram uma população numerosa. Né? Se eu não me engano, os Estados Unidos deve ser o segundo, não, o terceiro país mais populoso do mundo. Porque primeiro vem a China, não, a quarta, a China, Índia, Rússia, isso, Estados Unidos, Canadá e Brasil, se eu não me engano. Então, os Estados Unidos está entre o quarto e quinto país mais populoso do mundo. Então, ele sempre teve essa população muito grande. Né? Quando a população é muito grande ou muito numerosa, claro que os problemas aumentam, mas também as possibilidades aumentam em favor do próprio país, porque é mais gente para trabalhar, é mais mão de obra, e aí o trabalho passa a ser uma ferramenta de ajuda. Né? O número, nesse caso, não se constitui um problema em si, mas pode ser visto de outra maneira, como uma grande ajuda, principalmente na época do trabalho. Segundo, assim como outras nações, eles eram nômades e seminômades. Né? Lembra do nômade? Andavam de lugar em lugar, exploravam a terra, comiam, bebiam, se alimentavam, caçavam, pescavam. Quando aqueles recursos naturais ficavam escassos, deixavam de existir, eles iam para outro local. Depois parte deles passou a ser seminômade. O que era seminômade? Andava pouco e se estabelecia em um lugar. Andava pouco e se estabelecia em um lugar. Até que chegou um ponto que, como todos os outros povos, passaram a ser
sedentários. Estabeleceu, né, em um lugar, ficou ali e a partir daí a vida começou a se desenvolver. Os americanos também, a despeito dos africanos, começaram a se organizar em função de tribos e essas tribos foram crescendo, foram se desenvolvendo e gerando, no caso, as civilizações. Né? Então a gente viu logo no começo da aula de história o surgimento do homem americano, o Estreito de Bering, veio do continente africano e chegou até ali, se estabeleceu, e aí eram nômades, depois passaram a ser seminômades, depois em um estágio mais avançado, sedentários, se organizaram em tribos, se desenvolveram mais um pouco, chegaram à condição de civilização, ou seja, uma sociedade mais organizada, com tarefas divididas, com poderes constituídos, e aí começou então a história do continente americano, ou do povo americano, como do africano, do asiático e de tantos outros. E dentro das Américas a gente destaca os maias e os incas, que foram povos que se instalaram na América Central, e os incas lá na região dos Andes, principalmente ali no Peru. Então esses três povos eram povos riquíssimos em cultura, em engenharia, arquitetura, em invenções, e assim como os povos lá do Oriente Antigo, como a Fenícia e o Egito, a África, eles nos deixaram grandes legados. Muitas coisas que nós vivemos, praticamos hoje, nós precisamos agradecer a existência dos maias, dos incas e dos astecas. Lembrando que esses três povos na América Central foram aí colonizados pelo México. Né? O México teve uma grande responsabilidade em conquistar maias, astecas e incas, e que por sua vez também o México foi colonizado por outro país europeu, se eu não me engano, a própria Espanha. Por isso que o México usa um idioma bem parecido com o idioma espanhol. Ok, pessoal? Basicamente é isso. Qualquer dúvida aí é só nos chamar aí. Tenha uma boa aula e até a próxima. Muito obrigado pela atenção de todos.